Olá, pessoal. Vamos falar agora de diluição. Na farmácia, a gente tem diluição de dois tipos: ou diluição de soluções ou diluição de medicamentos. Diluir soluções é adicionar solvente a uma solução. E qual que é o nosso solvente normalmente? É a água, tá? Quando eu adiciono água a uma solução, eu diminuo a concentração dessa solução. E o que é a diluição de medicamentos? Vai ser necessário diluir o medicamento para obedecer à prescrição médica, principalmente quando o medicamento será administrado por via endovenosa. Vamos falar então da diluição das soluções. Tá? A gente tem que entender o que é a diluição de solução e saber fazer os cálculos. E para entender, né, esse conteúdo, vamos usar um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia em casa, né, que é o preparo de um refresco, né, a partir da dissolução de um pozinho, tá? O preparo de um suco é o preparo de uma solução. O soluto, no caso, é o pozinho do suco, né? E o solvente é a água. E o que é a solução? É o suco pronto. Algumas pessoas preferem o suco forte, concentrado. Outras já preferem o suco mais fraco. Aí acrescentam mais água e dessa maneira fazem uma diluição, tá? Então, diluir é acrescentar mais água à solução. Então, ó, no preparo do suco, vamos ver no desenho aí, a etapa 1 seria a dissolução do refresco em pó. E aí, inicialmente, eu vou ter uma solução concentrada. Veja que essa jarra do meio está com um amarelo mais forte, né? A solução está concentrada. Na etapa 2, eu vou ter uma diluição. O que é a diluição? Adição de mais água. Observa que nessa terceira jarra, eu já vou ter o suco de uma coloração mais clarinha. Eu tenho uma solução diluída. Então, vamos supor que no preparo do suco, naquele saquinho lá, a gente tenha o conteúdo de 5 gramas de pozinho, tá? Jarra 1 aí está indicando, ó, 5 gramas. Na hora que eu faço a primeira dissolução, na jarra do meio, eu vou ter 5 gramas nessa solução concentrada. Então, após preparar essa solução, a solução concentrada vai ter os 5 gramas de suco. Então, ó, a jarra do meio, a gente vai ter 5 gramas de suquinho dissolvido numa quantidade média de água. Já na terceira jarra, que é a jarra diluída, que eu adicionei água, né? Porque aí eu vou ter um suco mais ralo, mais fraco. Qual que é a massa que vai estar nessa jarra, na terceira jarra aí, do suco diluído? A massa na terceira jarra continua sendo 5 gramas. Ou seja, quando eu comecei, né, o preparo do meu suco com 5 gramas, a solução concentrada tinha 5 gramas e a solução diluída continuava tendo 5 gramas. Essas 5 gramas, gente, ela distribui igualmente por todo o solvente, então ela fica proporcionalmente distribuída aí, tá? O que a gente observa? Que é a massa, mesmo após uma diluição, ela continua a mesma. O que muda é a concentração da solução. Então, ó, importante, numa diluição, a massa continua a mesma, o volume da solução aumenta e a concentração da solução diminui. Então, ó, na jarra 1, né, a gente vai ter o que a gente chama de concentração inicial, que é uma concentração alta. E na jarra, né, depois que a gente faz a diluição, a gente vai chamar de concentração final, que vai ser uma concentração menor que a concentração inicial, tá? Bom, então a gente sabe que a concentração diminui. Com relação ao volume, olha para vocês verem, ó, o volume inicial, né, que é aquele suco lá concentrado,
Ele está na metade da jarra. Depois que eu adicionei água, olha como é que o volume aumentou. Esse volume final nós vamos chamar de VF. Então, ó, a gente tem CI, que é a concentração inicial, VI, que é o volume inicial, CF, concentração final, e o VF, que é o volume final, que vai ser o volume após a adição de água, ou seja, após a diluição. Os cálculos envolvendo diluição das soluções vão girar em torno dessa fórmula que está nesse quadrinho amarelo aí. CI vezes VI é igual a CF vezes VF. Ou seja, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. E aí, para a gente fazer cálculos, né? Se eu quero saber a concentração final, depois que eu adicionei tanto de água, eu vou aplicar essa fórmula. Vamos ver nos exemplos como que é a aplicação da fórmula. Nós vamos combinar o seguinte, a gente vai ler o enunciado e logo depois que a gente lê o enunciado, a gente vai marcar, sublinhar todos os dados numéricos que o problema nos traz, tá? Então, no exemplo 1, está escrito assim: em 200 mililitros de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, MgCl2, de concentração 9 gramas por litro, adicionou-se 400 mililitros de água. Qual a concentração final da solução? Então, ó, eu tinha uma solução que foi adicionada água a essa solução. Então, esse problema é um problema de diluição, tá? Quando o problema fala de adição de água, é um problema de diluição da solução. Então, tem que lembrar daquela formulinha que nós já vimos. Então, ó, sublinhei os dados numéricos do problema. 200 mililitros, 9 gramas por litro, 400 mililitros. Concentração final, que é o que o problema está me pedindo, tá? Então, ó, o que é o 200 mililitros? Em 200 mililitros de uma solução de concentração 9 gramas por litro. Então, a solução inicial que eu tinha é essa solução de concentração 9 gramas por litro. Quanto que eu tinha dessa solução? 200 mililitros. Eu tinha 200 mililitros e adicionei quanto de água nessa solução? 400. Então, olha para vocês verem. Ó. Eu tinha 200 mililitros de uma solução 9 gramas por litro e adicionei água nela. Adicionei 400 mililitros de água. Então, da nossa fórmula CI-VI, né, o CI, que é a concentração inicial, é 9 gramas por litro. E o VI, que é o volume inicial, 200 mililitros. E eu adicionei 400 mililitros de água a essa solução. Então, ó, a fórmula é CI vezes VI é igual a CF vezes VF, que é o quadro amarelo. O que é o meu CI? É a concentração inicial, que no meu problema vale 9 gramas por litro. O que é o VI? É o volume inicial, que no nosso problema é 200 mililitros. O que é o CF? É a concentração final, é o que eu estou procurando. E o que é o VF? É o volume final, ou seja, eu tinha 200, adicionei 400, o volume final ficou quanto? 600. Então, geralmente eu tenho que somar, né, o volume da solução inicial mais o tanto de água que eu adicionei. 200 mais 400, 600 mililitros é o meu volume final. Então, a fórmula para cálculo de diluição está no quadro amarelo, CI vezes VI é igual a CF vezes VF. E no quadro verde, eu substituí os dados que o problema me trouxe. CI vale 9, VI vale 200, CF é o que eu estou procurando, e 600 é o volume final, que é os 200 mais os 400 mililitros, tá?
Resolvendo, né, essa igualdade, o CF vai ser igual a 9 vezes 200 dividido por 600. Fazendo a conta, a concentração final vale 3 gramas por litro. Observa, né, que eu tinha uma concentração inicial de 9 gramas por litro. Depois que eu adicionei água, essa concentração diminuiu para 3 gramas por litro. A concentração da solução ela diminui numa diluição. Exemplo 2. Vamos ler o exemplo 2 e sublinhar todos os dados numéricos do problema. Um farmacêutico deseja preparar 2 litros de uma solução 1,5 mol por litro de ácido sulfúrico, H2SO4, diluindo uma solução 3 mols por litro do mesmo ácido. Determine o volume inicial da solução que havia na primeira solução a ser diluída. Então, os dados sublinhados: 2 litros, 1,5 mol por litro, 3,0 mol por litro e volume inicial, que é o que está pedindo. Então, veja bem, ó, vamos entender. 2 litros de uma solução 1,5. Está vendo que a concentração agora é 1,5? Diluiu de uma solução 3. Então, ó, na verdade, 2 litros é o volume final que eu quero preparar. E qual que é a concentração final? 1,5, porque ela é menor do que 3. Então, eu tinha uma solução em estoque lá de 3 mol por litro. Vou pegar, eu vou ter que calcular quanto dessa solução que eu vou ter que pegar para preparar outra solução que seja de concentração 1,5. Quanto dessa solução? 2 litros, tá? Então, vamos ver como que faz isso. A fórmula está aí no quadrinho amarelo, CI, VI igual a CF, VF. Qual que é a minha concentração inicial agora? 3 mols por litro. Qual que é o volume inicial? Não sei. É o que o problema está me pedindo para calcular. Qual que é a concentração final? 1,5. Ó, eu tinha uma concentração de 3, fiz uma diluição, a concentração diminuiu para 1,5. E quanto dessa solução de 1,5 que eu tenho que preparar? 2 litros, tá? Então, substituindo lá na fórmula, né, CI é igual a 3, VI é o que eu estou procurando, CF é igual a 1,5 e VF é igual a 2.000, né? 2 litros é igual a 2.000 mililitros. Então, 3 vezes VI é igual a 1,5 vezes 2.000. VI, né, o 3 passa para lá dividindo, VI é igual a 1,5 vezes 2.000 dividido por 3. Eu tenho o volume inicial de 1.000 mililitros. Então, inicialmente eu tinha 1.000 mililitros de uma solução 3 mols por litro e preparei 2.000 mililitros de uma solução de 1,5 mol por litro. Agora uma pergunta, olha para vocês verem. Se o volume inicial, né, que eu calculei aí, deu 1.000 e o volume final é 2.000, quanto de água que eu adicionei? Ó, se era 1.000 e o volume final foi para 2.000, eu adicionei 1.000 mililitros de água, ou seja, adicionei 1 litro. Exemplo 3. O hipoclorito de sódio, NaClO, é uma substância usada para desinfecção. Um técnico precisa preparar 500 mililitros de solução de hipoclorito a 3%, a partir de uma solução estoque de 10%. Qual o volume será necessário da solução estoque? Então, veja bem, ó, eu tenho uma substância lá que eu uso para desinfecção, ela está concentrada em quanto? 10%. E eu quero diminuir essa concentração dela para 3%, né? Quanto dessa solução concentrada que eu tenho que pegar para preparar 500 mililitros de uma solução 3%? Vamos sublinhar os dados numéricos do problema? Então, ó, preciso preparar 500 mililitros
de uma solução 3%, a partir de uma solução 10%. Então, sublinhei 500 mililitros, 3%, 10%. E o que o problema está me pedindo para calcular? O volume da solução estoque. Esse volume, qual volume que é? O volume inicial. Lembrando que a fórmula é CI/VI, CF/VF. CI é a concentração inicial. Então, é aquela concentração, é a solução concentrada. Qual que é o valor? 10%. Qual que é o volume dessa solução 10%? Não sei, tem que calcular. Qual que é a concentração que eu quero chegar, que é a final? 3%. Tá vendo? Ela é diluída, ó, de 10 vai passar para 3. E qual que é o volume final? 500 mililitros. É o que eu preciso de preparar. Então, substituindo na fórmula, né? CI10, VI que eu estou procurando, CF3, VF 500. O VI é igual a 3 vezes 500 dividido por 10. 3 vezes 500 dá 1.500, dividido por 10 dá 150 mililitros. Então, o volume inicial, né, daquela solução de 10%, que eu preciso de pegar é 150 mililitros. Mesma coisa, ó, se eu vou preparar um volume final de 500 mililitros, quanto de água que eu vou adicionar? Ó, eu tinha 150, para chegar a 500, eu preciso de adicionar 350 mililitros de água, tá? Mas isso é só, né, complementando aí o raciocínio, mas a resposta mesmo é o volume inicial, que é 150 mililitros. Nesse período de pandemia, né, o exemplo 4, muita gente precisou de preparar o álcool 70, né? Vamos supor que a gente precisa preparar 300 mililitros de álcool 70 e que eu tenho lá na minha prateleira, no meu estoque, álcool 96. Então, olha para vocês verem, eu vou ter que fazer uma diluição, né? Do álcool 96, eu vou ter que adicionar água para ele virar 70. Se eu quiser preparar 300 mililitros de álcool 70, quanto de álcool 96 que eu preciso pegar? Vamos sublinhar os dados do problema? Então, ó, 300 mililitros é a concentração, é o volume final, é o que eu preciso preparar. Qual que é a concentração final? 70%. E qual que é a concentração inicial, que é a concentração mais alta? 96%. Então, concentração inicial, que é o CI, vale 96. O volume inicial, que é quanto desse álcool 96 que eu preciso de pegar? Eu não sei, eu vou calcular. O CF, que é a concentração final, é a 70%, né? É o álcool que eu quero produzir. E o VF, quanto desse álcool 70 que eu quero produzir? 300 mililitros. Vamos substituir na fórmula.